né? A gente sabe que durante a vida do Billy Graham, você vai compartilhar o que já foi feito, mas e agora, depois da morte dele? O que é que Deus está fazendo? Amém. Compartilha com a gente aqui. Absolutamente, pois obrigado outra vez. A Associação Evangelística Billy Graham começou no ano 1950. Então, agora tem mais ou menos 73 anos. Se não me engano, o Billy Graham fez a primeira cruzada dele em 49, não foi isso? Em Los Angeles. Em Los Angeles. Exato. Depois, então, que nasceu a Sociedade... Claro, foi incorporado, não sei, Tá. oficialmente. E esse primeiro cruzada foi histórico, porque... Sim, foi um movimento, porque havia muito movimento de tendas, mas não em estádio, né? Yeah. E aí foi a primeira vez que foram para um estádio mesmo fazer um... E se você alguma vez, quando você vem ao museu, que está bem-vindo, aí tem toda uma reprodução de tudo, isso é incrível. Eu já estou formigando aqui. Então, Billy Graham começou oficialmente a associação em 1950 e começou a trabalhar em todos os meios possíveis. Foi dos realmente pessoas mais criativos para o evangelismo de sua era, em rádio, em televisão, Naquele momento, nessa década de 50, vamos pensar assim, o rádio já era um veículo forte na evangelização, mas a televisão era novidade, ninguém tinha entrado, né? Ninguém havia entrado e foi Billy Graham o primeiro. A hora da decisão, e a associação foi criada com uma missão, e é compartilhar o evangelho de as mais formas criativas possível, a maior quantidade de pessoas possível. Ou seja, a coisa principal, o evangelho. Para Billy Graham, isso era, vamos a pregar as boas novas de Jesus Cristo. Então, a frase da Associação Billy Graham é sempre boas novas. Então, realmente, a gente que conhece um pouco o legado de Billy Graham sabe que milhões de pessoas ouviram a ele pregar o Evangelho. Tempo atrás, um mês e meio atrás, celebramos 50 anos desde o evento mais grande que teve Billy Graham em Coreia do Sul. Foi o evento onde teve 1,1 milhões de pessoas em uma pregação do Billy Graham, em uma cruzada de Billy Graham. Uma noite teve 1,1 milhão de pessoas. Só em uma cruzada, então você começa a fazer matemática e esses milhões. E Deus usou a ele. Mas se você fala com seus filhos e seus netos e você pergunta, explica o legado de Billy Graham, todos respondem a mesma coisa. Eles falam, meu avô ou meu pai, sendo quem seja, falando do Billy Graham, ele nunca falava legado. Ele sempre falava, eu simplesmente quero obedecer o chamado de Deus em minha vida. Legado está nas mãos de Deus. Eu não me vou preocupar de criar um legado. Deus vai criar o legado. Eu vou obedecer a Ele. E agora falamos legado porque é incrível o que Deus fez e segue fazendo, porque Billy Graham foi à casa. Não, e só para assim, pegar aqui, né, a ideia, vários movimentos surgiram a partir da vida do Billy Graham, né, que foi um visionário, vamos falar a verdade. Por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecido Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo foi um movimento nascido dentro da Associação Billy Graham. Hoje é independente, mas nasceu dentro desse movimento, que era a ideia de, vamos dizer assim, aquilo que Moody fez com a Associação Cristã de Moços, que se perdeu na história, virou um clube, foi resgatar essa visão para uma visão de mobilização da juventude para a evangelização, para a obra missionária, falar nas escolas, que nem sempre podia se falar, mas ali os jovens podiam falar, e foi um movimento maravilhoso no mundo todo, e aqui no Brasil continua sendo um movimento maravilhoso.
A gente lembra aí, né, do Lausanne, né, que foi uma grande conferência para a evangelização do mundo, onde reuniu pela primeira vez os evangelistas do mundo todo para poder sonhar com levar o evangelho a todas as pessoas o mais rápido possível. Então tem vários movimentos lindíssimos, lindíssimos. E segue. Teve 3 semanas atrás teve um evento em Amsterdã que foi realmente nasceu do modelo do Lausanne, falando justamente isso, tomando o legado de Billy Graham. Como vamos alcançar todo mundo para Jesus nos próximos 30 anos? E interdenominacional. Interdenominacional. Numa época em que, 1950, a briga denominacional... Exato. Tu no teu cantinho e eu no meu, né? Exatamente.